7h02. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Manaus tem mais de 35 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Governo do Amazonas retoma conversas para aumento de salário de servidores da saúde em mesa de negociação permanente do SUS. A partir de setembro, motoristas vão poder pagar multas de trânsito via Pix. Caixa libera saques e transferência da quarta parcela para os nascidos em novembro. O Conselho do FGTS realiza reunião para aprovar a distribuição do lucro de 2020 do fundo aos trabalhadores. Homem que matou idosa e sobrinho em 2018 no Conjunto Ileia é condenado a 32 anos de prisão. Na coluna Geração Digital, você fica por dentro de tudo que está em alta no mundo da tecnologia. E na coluna O Poder, governadores de 13 estados não assinam nota em defesa de ministros do STF. E as diferentes narrativas sobre esse assunto a gente vai debater na coluna. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. A gente pede para você curtir, compartilhar nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Agora vamos conferir as principais manchetes de jornais do país. A gente começa com o estado de São Paulo. Afegãos tentam fuga em massa do Talibã. Biden se defende. Imagens de invasão do aeroporto de Cabul chocam o mundo. O presidente dos Estados Unidos atribui o caos ao governo deposto. Tem também aqui, governo omite índice de risco de racionamento de energia. Antes informados mensalmente, cálculos sobre a possibilidade de ocorrer racionamento de energia elétrica no Brasil deixaram de ser informados pela gestão do presidente Jair Bolsonaro. Senado atrasa a indicação de André Mendonça para o STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu segurar a indicação do ex-ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. O motivo são as ameaças de Bolsonaro à corte. Saúde admite terceira dose. Idoso pode receber reforço. A Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde admitiu a necessidade de que parte da população receba uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. É isso aí, esses foram os destaques do estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora são 7h07 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Biden se exime de triunfo do Talibã. Afegãos vivem caos. Diante de morte e desespero no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos defende retirada de soldados. FGTS quer repassar 96% dos lucros a trabalhador. O governo quer distribuir aos trabalhadores 96% dos lucros do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, este ano. Isso representaria aproximadamente 8,12 bilhões de reais. E também PGR abre investigação sobre live do presidente. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu investigação preliminar para apurar se o uso de uma TV pública por Jair Bolsonaro para transmitir a live em que atacou o sistema eleitoral foi crime. TSE proíbe redes de remunerar perfis de fake news. Dólar sobe e bolsa cai com notícias internacionais. Após sismo, Haiti aguarda chuvas e debate ajuda. São alguns dos destaques
da capa do jornal Folha de São Paulo. 7h07. Vamos agora ao estado de Minas. Traz aqui: Afeganistão tem caos, fuga e morte depois da volta de radicais do Talibã ao poder. A tomada do poder no Afeganistão pelo grupo islâmico Talibã provoca tentativas desesperadas entre a população de escapar do país. Aquelas imagens do pessoal tentando, se pendurando no avião é pior do que a gente já viu no cinema. À beira do perigo, incêndio próximo à região residencial em Nova Lima, em Belo Horizonte, chama a atenção para uma estação de fogo que tende a ser mais intensa este ano, com a ameaça sobretudo a vizinhos de área verde perto da estrada. E tem a imagem chocante também. Escolas sobem, mesmo com pandemia e aula remota. Apesar de reajustes mais módicos entre 2019 e 2020, instituições aumentam preço e frustram pais que já sofrem outros efeitos da crise. Bem mais que medalha de prata, fundamentais na boa campanha que levou a seleção brasileira ao vôlei, a medalha de prata em Tóquio, a central Carol Gataz, de 40 anos, e a levantadora Macris, de 30, ambas de Minas, seguem curtindo o gosto da conquista. Legislativo dá sinal de alerta a Bolsonaro. Reações dos presidentes do Senado e da Câmara deixam Bolsonaro mais isolado na crise com o Judiciário. Esses foram os destaques do Estado de Minas. Curta, compartilhe a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca o nome da localidade de onde você nos acompanha. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: tragédia humanitária, milhares de afegãos tentam fuga desesperada do Talibã. Biden defende retirada de tropas dos Estados Unidos. Ele disse: não vou repetir erros. Pacheco, Lira e 14 governadores defendem STF e democracia, após o presidente Bolsonaro anunciar que pedirá ao Senado o impeachment dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sinalizou que não dará andamento à medida. Governadores de 14 estados defenderam a corte e a democracia. Inclusive, como o Álvaro já mencionou, vamos discutir isso na coluna O Poder. E ainda aqui, entre os destaques, na capa do jornal O Globo, Delta faz hospitais reabrirem leitos para a Covid-19, com a variante Delta já responsável por 56,6% dos casos de Covid na capital. Hospitais das redes pública e privada do Rio estão destinando novamente à pandemia leitos liberados para outras doenças. São alguns dos destaques do jornal O Globo. 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Do Rio de Janeiro, vamos então à capital federal, em Brasília, com o Correio Brasiliense. Um país entregue à barbárie. Aqui traz ainda mais fotos e imagens, né, desse momento em que está vivendo ali o Afeganistão. No dia seguinte à tomada do poder pelo Talibã, cenas caóticas no aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul, varrem o planeta. Soldados americanos mataram 2 homens armados no local. Desesperados para fugir de Cabul, civis escalaram e perseguiram aviões. 2 pessoas despencaram do trem de pouso do cargueiro dos Estados Unidos logo após a decolagem. Após o ultimato do Supremo, Aras abre investigação contra Bolsonaro. Depois de 13 dias sem receber uma resposta do Procurador-Geral da República, a ministra Carmen Lúcia foi incisiva. 24 horas para que ele se pronunciasse sobre o possível uso indevido da TV Brasil na transmissão de live em que o presidente lança suspeitas de fraude sobre as urnas eletrônicas. Câmara deve votar segundo turno da reforma eleitoral hoje. Essa é uma decisão importante que a gente deve também acompanhar. CPI vai responsabilizar Bolsonaro. Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse ao Correio Brasiliense que o relatório da comissão da Covid-19 fica pronto em 3 semanas.
Vacinação de 18 e 19 anos começam hoje, ao meio-dia. Atraso na chegada de diluentes do imunizante da Pfizer fez aí a Secretaria de Saúde do Distrito Federal transferir a campanha para o turno da tarde. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Agora vamos conferir os destaques do jornal Correio do Povo, que traz como manchete principal: afegãos se penduram em aviões para fugir do país. A tomada de poder pelos talibãs deixou o povo em estado desesperador. Milhares tentam sair de qualquer jeito, mulheres vivem novo processo de atraso e dizem que os novos governantes provocam para elas o fim do mundo. Joe Biden diz que nem o Afeganistão quis lutar esta guerra. E aí a gente vê a imagem, né? Impressionante, as pessoas penduradas no avião. Milhares de pessoas invadiram o aeroporto de Cabul e tentaram embarcar para qualquer lugar. Houve pânico, caos e desordem e até tiros no local. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio do Povo: encontro, Mourão não acredita em impeachment de ministros. Covid-19, quase 300 mil não tomaram segunda dose. Eu acredito que esse número aqui é nacional. Aqui em Manaus a gente tem mais de 35 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, né, Álvaro? Exatamente. E também terremoto. Haiti já tem quase 6 mil feridos e 1.300 mortos. A situação é desesperadora para milhares de haitianos que já perderam o pouco que tinham com o terremoto. A fome e a miséria só aumentam no país caribenho, mas há também ajuda comunitária. Álvaro. 7h14, vamos agora aos destaques do jornal A Crítica, aqui no estado do Amazonas. Multas poderão ser pagas com Pix. A partir de setembro, a Prefeitura de Manaus vai passar a aceitar o Pix para pagamento de multas de trânsito emitidas pelo IMMU. Tem também reforço no combate ao desmatamento. O governo do Amazonas entrega equipamentos e amplia efetivo da Operação Tamoiutatá para reforçar combate ao desmatamento ilegal. Tem aqui a manchete, né? Aquela foto que está em todos os jornais do mundo. É o desespero em Cabul, no aeroporto de Cabul. E também cratera preocupa moradores na Compensa. Desde o início do ano, o buraco tem impedido a passagem do esgoto. A gente tem aí a imagem também preocupante. Bolsonaro terá 2 recepções em Manaus. A gente vai falar sobre isso também na coluna O Poder, sobre a visita do presidente da República à cidade. Triplo homicídio. Mulheres são mortas a tiros em Iranduba. Homens invadiram casa para matar uma mulher e acabaram matando também outras 2. Tentativa. Maduro fala em diálogo com os Estados Unidos depois que a Venezuela rompeu relações com Washington, na época ainda do presidente Trump. É esse aí, esses são os destaques do seu Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Agora são 7h17 em Manaus. Vamos ao boletim diário da Covid-19. Brasil se aproxima de 570 mil mortes pela doença, com média móvel de 839 vítimas por dia. Nas últimas 24 horas, o país registrou 363 mortes pela doença, totalizando 569.581 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias chegou a 839. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 12%. É o 5º dia de estabilidade após um período de 12 dias de queda. O país tem ainda 17.493 casos registrados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 20.378.493 confirmados no total. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 28.692 diagnósticos por dia, com tendência de estabilidade em menos 15%. E no estado do Amazonas,
E no estado do Amazonas, só um instantinho, foram registrados 177 novos casos de Covid e mais 2 óbitos pela doença até essa segunda. De acordo com o boletim diário, ao todo já são 421.730 casos confirmados. Com as 2 mortes registradas nas últimas 24 horas, sendo uma em Manacapuru e a outra em Manaquiri, o Amazonas já chega a 13.630 mortes pela doença desde o início da pandemia. Dos mais de 421 mil casos confirmados no estado, 241.047 são de Manaus e 220.683 são do interior. O Amazonas segue na fase laranja, com cenário epidemiológico de risco moderado para a transmissão do novo coronavírus. Agora vamos falar de vacinação após aplicar apenas a segunda dose de vacina contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, o Amazonas já contabiliza 2.876.061 aplicações de vacinas desde o início da campanha. Já são mais de 2.092.092 de primeira dose, 742.000 de segunda dose e 40.000 de dose única, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. E atenção, Manaus atinge a marca de mais de 35 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Até o dia 2 de agosto, de acordo com a CEMSA, a marca chegou a pouco mais de 20 mil, incluindo profissionais da saúde. Hoje, 15 dias depois, o governo e a prefeitura voltam a alertar as pessoas quanto ao esquema vacinal. Nesta terça-feira, a Prefeitura dá continuidade à campanha de vacinação em 42 postos até às 16 horas, portanto, 4 horas da tarde, para o público de 12 anos ou mais que ainda não tomou a primeira dose e para quem já está no prazo da segunda dose. Trânsito. Vamos então agora ao vivo com Edila Chaves, trazendo as informações do trânsito na nossa cidade nesse exato momento. Bom dia, Edila. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Rabesh Escabeche, e a todos que acompanham a nossa transmissão e ao Tiago, né? Bom dia, Edila. De primeira, o que eu trago para os motoristas é o seguinte, que a partir do dia 1º de setembro, a Prefeitura de Manaus vai oferecer uma facilidade para pagamento de multas no âmbito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, viu? Olha só. Agora isso é bom, atenção, né? Isso atenção. É bom, Álvaro. É bom para a Prefeitura, acho que para quem comete a multa também, né? Porque já resolve logo na hora. Exatamente. Agora, olha só, quando os condutores, eles poderão fazer essa quitação por meio de pagamento via Pix. Como é que vai proceder? Eles vão imprimir as multas, né, no portal do órgão e o documento terá um QR Code, a partir de onde poderão realizar o pagamento para essa nova opção. E aí o que acontece? Para esse serviço, eles terão que acessar o site serviços, sem acento, viu? serviços.immu.manaus.am.gov.br. E aí clicar no item consultas, o link multas de trânsito. E em seguida fornecer dados como o número de Renavan ou o chassi do veículo, ou ainda o número de auto da infração, né? Aí o fornecimento destes dados, eles poderão baixar a multa, que ao ser impressa terá na parte à direita do QR Code para fazer o pagamento por meio de Pix. Olha, para quem não sabe aí, gente, direita, esquerda, igual o Jonathan, né? O Jonathan, o nosso... Editor? Não, nosso Zé Gotinha. Ah, o produtor. O nosso Zé Gotinha, isso. Tá dormindo uma hora Ele dessa. tem essa dificuldade. Babando ainda por cima, né? É o lado que você escreve, viu, gente? É o lado que você escreve. Isso daí é justamente para facilitar a emissão, não somente dessas multas, a regularização, né? Isso vai até facilitar, né, Álvaro? É verdade. Olha, eu acho que essa é uma das inovações importantes para você, que é cidadão, e exatamente para facilitar. Hoje em dia é tão difícil, né? A gente tá indo em banco, tá indo em órgão público para resolver uma situação, por exemplo, de multa, de pagamento, alguma coisa assim.
Então, assim, é importante que a gente estimule todos os serviços públicos para que eles sejam dessa forma, sejam fáceis da gente resolver. Ainda tem muita coisa para avançar, mas assim, a gente tem que parabenizar essa iniciativa, que é importante para o cidadão ele poder resolver de forma prática problemas como esse aí, a gente não ter que ficar se deslocando fisicamente para nenhuma fila em nenhum lugar. E o trânsito, Edna? Agora falando... Isso que eu já ia falar agora, viu, Álvaro? A nossa equipe atravessou a cidade porque nós tivemos uma informação de possível 2 corpos em um ponto da cidade. A nossa equipe está buscando a confirmar essa informação. Então, atravessamos. E o que acontece? Olha, Constantino Neri, fluxo muito bom, viu? Avenida de Djalma Batista também, Max Teixeira, por onde também nós tivemos acesso. Existe uma pequena retenção ali, mas nada a longo prazo. Temos também o caso, gente, ali na Avenida Mirra, né, no Jorge Teixeira, onde, mais uma vez, o motociclista acaba por ter um certo impacto e ali, então, ter essa dificuldade, mas, graças a Deus, nada grave, viu? Ali eles mesmos resolveram, foi um motociclista com outro motociclista. Já viu esse tipo de acidente? Rapaz, olha... Difícil, né? Só se a rua for muito estreita, né? Um motociclista com outro motociclista, gente. Mas tá varengando. Pelo que perceberam, o povo falou ali, parece que tá varengando. Enfim, mas nada grave. Nada grave. E no demais, a cidade está fluindo com o seu trânsito. E, lembrando, a nossa equipe confirmando aí o caso, a gente entra em live e convida você a participar. Obrigado, Edila Chaves, obrigado pelas informações e desde já a gente quer convidar você a participar aqui da nossa transmissão do Jornal da Cidade, compartilhando as informações, compartilhando esse link. Pegue aí e clique no seu Facebook em compartilhar e imediatamente você vai ter a oportunidade de compartilhar na sua página pessoal o link do Jornal da Cidade. Isso já ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho e também a levar informação de qualidade a mais pessoas. Você também pode compartilhar esse link, copiando o link e levando para o seu WhatsApp. Você participa de vários grupos, então é só colocar o link nos grupos dos quais você participa e encaminhar para que outras pessoas também possam assistir ao vivo aqui as notícias do início da manhã desta terça-feira. Obrigado, Edila. Daqui a pouco a Edila volta, então, com as informações de polícia das últimas 24 horas. 7h25 em Manaus. Trânsito. E mais uma vez a gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco, coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. E aqui o ZS Rusti Melo, bom dia. A Luzia Rodrigues da Silva, bom dia imediato. A Mármora Góes, bom dia. A Sueli Cavalheiro, bom dia. A Márcia Neves, bom dia. Agora vamos falar sobre auxílio emergencial 2021. A Caixa libera saques e transferências da 4ª parcela a nascidos em novembro. De acordo com o calendário completo divulgado pelo governo, o pagamento das próximas 3 parcelas começam a partir do dia 20 de agosto. Em caso de dúvida, os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário poderá consultar também o site do auxilio.caixa.gov.br. Agora vamos falar sobre oportunidade de trabalho. Cine Manaus oferta nesta terça-feira 400 novas vagas de emprego para várias áreas de atuação. Entre os cargos ofertados estão disponíveis para mecânico de autos, auxiliar de loja, auxiliar administrativo e produção. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus agendamento e comparecer ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri, na região central da cidade, ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, que fica no bairro Jorge Teixeira, entre as zonas norte e leste da cidade.
Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp com o DDD 92 99140 0671, de segunda a sexta, das 8 horas às 5 da tarde. Hoje, o Conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai realizar uma reunião para aprovar a distribuição de parte do lucro de 2020 do FGTS aos trabalhadores. O acumulado ao longo do ano passado foi mais de 8 bilhões de reais e a expectativa é que mais de 5 bilhões de reais sejam liberados aos trabalhadores. Tem direito ao lucro do FGTS todo trabalhador que tinha dinheiro no FGTS em 31 de dezembro de 2020. No entanto, o valor será pago proporcionalmente ao saldo na conta. Logo, quem tinha mais dinheiro, consequentemente, vai receber mais. O Conselho Curador deve definir hoje o valor que será repassado. Eles estão definindo ali o percentual em cima desse lucro. Então, 8 bilhões, eles vão definir quantos por cento desses 8 bilhões serão repassados ao trabalhador brasileiro. A consulta ao saldo pode ser feita no site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente no balcão de atendimento de agências da Caixa, mas não corram para as agências. 7 horas 28 minutos. Governo do Amazonas retoma a negociação sobre database da saúde na mesa de negociações permanentes do SUS. Representantes do governo do estado e dos sindicatos ligados ao setor da saúde estiveram reunidos no auditório da Secretaria de Estado de Saúde por ocasião da 5ª reunião ordinária da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde. A pauta principal é a discussão sobre a recomposição salarial da database dos trabalhadores da saúde. O governo autorizou a abertura das negociações para o fechamento de uma proposta que vai ser inserida na Lei Orçamentária Anual de 2022 e vai votação na Assembleia neste segundo semestre. Governo e sindicatos negociam um caminho para garantir as reposições diante dos óbices fiscais, como as limitações de gastos com folha de pagamento e também limitações orçamentárias e financeiras. Em Manaus, homem que matou idosa e sobrinho em 2018 é condenado a 32 anos de prisão em regime fechado por crime qualificado. O caso ocorreu no conjunto Ileia, na zona centro-oeste de Manaus. As vítimas ainda estavam sem roupas e tiveram crânios esmagados. Sobre isso e outros assuntos de polícia da noite e madrugada, vamos saber com Edila Chaves. Polícia. Muito bem, a Edila volta agora ao vivo conosco, de qualquer ponto da cidade. Mas, Edila, você acompanhou esse caso lá em 2018, não é isso? Acompanhei sim, Álvaro. Inclusive, o site imediato foi o primeiro a chegar ao local. Nós recebemos a informação por volta das 14 horas, foi quando a nossa equipe chegou e começou ali a fazer a transmissão, e para os próprios policiais o susto, mediante aquela cena onde eles achavam que primeiramente seria um corpo, e aí acabaram por encontrar a dona Arlete ainda no banheiro, e as condições, as dores foram tão intensas ao ponto de que a vítima chegou a evacuar, levando até mesmo a suspeita de um possível abuso sexual. Ah, certo. Essa cena grotesca marcou ali, aquele momento em 2018, e depois do desenrolar da história ficou comprovado que havia sido esse jovem, né? É um jovem, na verdade, né? Exatamente. Na época ele teria 18 anos, e outro ponto onde a própria família assustou-se foi quando se descobriu quem era. Ele era uma pessoa que ativamente passava na rua da dona Arlete, ele teria um parente naquela rua. Ele não conheceu a segunda vítima, no caso o Matheus, através de redes sociais, conforme ele havia repassado em oitiva, pois o tio dele, que trabalhava, hoje ele já é da reserva, mas ele era coronel da polícia à época. Ele
morava ao final da rua da Dona Arlete. E a Dona Arlete, por trabalhar na área da saúde, havia inclusive imunizado as filhas do tio do próprio algoz. Certo. E qual é a história? Como é que ele chegou na casa dela e por que os motivos que levaram ele a fazer tudo isso? Chegou à conclusão disso no processo, Edila? Ou ele não explicou? Álvaro, durante o julgamento ontem, ele alegou ser homofóbico. E essa que teria sido a colocação dele mediante ao juiz, que inclusive o próprio advogado dele pediu para ele calar-se. Mas, mediante ao processo, ao inquérito policial, ele alegou que apenas teria ficado chateado, não é? Porque, segundo ele, Matheus teria o convidado para fazer umas fotos e, ao momento que ele entrou, Matheus teria o assediado. Ele, por se negar a manter relações sexuais com Matheus, então o Matheus teria o agredido, algo que literalmente não apenas a família, mas todos os demais, inclusive a própria vizinhança, não se colocou na condição nem de duvidar da conduta de Matheus por não ser uma pessoa agressiva e tão somente por ser uma pessoa franzina, fraco, né? Ele não era uma pessoa acima. E os laudos, com certeza, da época provaram que não havia nenhum tipo de agressão, nenhuma marca, né, que justificasse. Exatamente. E outro ponto a mostrar a monstruosidade que houve naquele momento é a frieza com a qual o Ângelo, né, se colocou. Ele matou o Matheus pelas costas, despiu, o arrastou para o banheiro e ali então, em momento de fúria, acabou batendo bastante na cabeça do Matheus ao ponto de ter o traumatismo craniano. Lembrando que possivelmente, segundo os laudos periciais, Matheus não estaria morto ao primeiro golpe, que seria o que ele tinha utilizado, uma tesoura, e teria desferido o golpe na região do pescoço de Matheus, e ali Matheus desfaleceu, não estando ainda morto. Aí ele arrastou Matheus para dentro do banheiro e lá então concluiu o ato. Foi quando a Dona Arlete chegou em casa. Quando ela chegou, viu aquele sangue, se assustou, e o que é mais triste, sabe o que é disso tudo, Álvaro? É que Dona Arlete, ela tinha Matheus como filho, apesar de ser sobrinho. Aos 2 anos de idade, Matheus foi para convivência com a Dona Arlete, ela o tinha como filho, e ao tentar ali ver aquela cena e ao entrar em desespero, ela simplesmente tentou se defender entrando no banheiro, e o banheiro, a porta era uma porta sanfonada de plástico, ou seja, foi quando o Ângelo se aproveitou e ali então matou a Dona Arlete, despiu também, isso que todos questionaram, por que você despiu suas vítimas? Ele não soube responder. Ajoelhou-se quando foi encontrado, pediu perdão às famílias. Bom, agora ele foi condenado a mais de 30 anos, não é isso? Isso, 32 anos de prisão. Isso a família não aceitou, até porque a gente sabe, né? A nossa justiça, ninguém fica preso nesse período. Tem a progressão do regime e tal, né? Bom comportamento, isso, aquela coisa toda. E onde ele se encontra, né? Por ter essa questão desse vínculo, ele não fica no meio de todos, viu? Ele não fica no meio dos outros detentos, ele tem uma certa regalia, e o medo maior é esse monstro ir para as ruas, ficar solto pela condição a qual ele se encontrava. Aí, observação, viu? 18 anos à época, e a namorada descobriu estar grávida. Olha só. Mais uma complicação. Pra você ver, né? Edila, rapidamente, algum outro caso a ser destacado das últimas 24 horas? Tem sim. Sabe aquela velha história de que eu fiz errado e me escondi debaixo da cama da mamãe? Sim. Pois é. Padeirinho foi encontrado, Álvaro, debaixo da cama de mamãe. Olha, foi pedir socorro da mamãe. Foragido é capturado embaixo da cama da mãe, no Cacau Pereira, viu? Ele faz parte de um dos 8 foragidos lá do Distrito Integrado da Delegacia Interativa de Polícia de Iranduba, no último sábado. Fato que aconteceu por volta das 19 horas, né? Lá. E ele acabou sendo encontrado debaixo da cama da mamãe.
Ontem, inclusive... O Edson Pinto Pereira. Ontem, inclusive, o Imediato transmitiu ao vivo a transferência já de alguns presos que foram recapturados lá mesmo, né, no município. O Carlos Eduardo esteve por lá. Enfim, não adiantou nada, né, fazer tudo aquilo, né, e achar que iriam conseguir escapar. A polícia, né, atenta, está recapturando todos eles. Pois é, faltam ainda alguns, nós temos os nomes deles, né? O Alexandre Santos Pereira, o Brendo Pereira de Souza, Gabriel Carvalho, Manuel Carlos, Myron Antônio, Murilo Carvalho, Orleilson e Paulo Ricardo. Agora, Álvaro, também nós tivemos mais uma vez destaque no Iranduba, foi a questão do duplo homicídio, não temos a confirmação do óbito da Paula, uma das vítimas, né? Caso também ocorrido no município de Iranduba na tarde de ontem, onde o site Imediato esteve presente também acompanhando aquele momento e que das 3 vítimas, uma era totalmente alheia a coisas erradas. Sabe aquilo de estar no momento errado, no lugar errado, com pessoas erradas? Pois é. Acontece. Foi o caso de uma das vítimas. Iranduba ganhando destaque mais uma vez. Eu tô preocupado com isso, Edila, sinceramente, porque eu vejo o município de Iranduba na manchete policial praticamente quase toda semana, né? Em vários momentos, nos últimos meses. Pedindo socorro. Alguma coisa, você sabe... Alguma coisa tem que ser feita ali, né? Você sabe que o site Imediato recebe direto pedidos de socorro das pessoas. Nós temos muitos seguidores do município de Iranduba. Inclusive, quero mandar um abraço, quero mandar passar para eles também um sentimento de solidariedade quanto ao que eles estão passando. Também as famílias das comunidades próximas que estão em desespero. As pessoas que estão mais ali com receio de muita coisa são, infelizmente, os agricultores, por eles morarem em locais distantes, e são justamente esses pontos que os foragidos acabam por ir. Tá certo. Obrigado, Edila. 7h39. Polícia. Em alusão ao Agosto Dourado, hoje, a partir de 9h30 da manhã, a Prefeitura de Manaus vai promover uma live sobre aleitamento materno no seu canal do YouTube. A proposta é sensibilizar e esclarecer a população acerca dos benefícios da amamentação para promover segurança alimentar, saúde e bem-estar das crianças. A live contará com aulas de pediatra que fazem parte da Maternidade Municipal Moura Trapajós. Para conferir, basta acessar o canal do YouTube da Sensa pelo link youtube.com/Sensa Manaus Saúde para esclarecer dúvidas e receber orientações. E olha, uma notícia que repercutiu, hein, Álvaro? O prefeito de Manaus solicita estudo para declarar decadência do contrato com a Águas de Manaus. Olha só, a decisão se deu diante da vigência da Lei 14.026, que trata do novo marco de saneamento básico do Brasil, sobretudo no aspecto referente aos índices determinados para esgotamento sanitário nas capitais, o qual o governo federal determina que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto até 2033. É importante a gente dizer que isso é uma luta do povo brasileiro há muitas décadas, né? Que a gente tenha um sistema de esgotamento sanitário em toda a cidade. A gente sabe que as obras não são fáceis, né? Você tem que abrir as ruas, mas a verdade é que as empresas, né? Porque eram várias empresas que assumiram esse serviço ao longo dos anos aqui em Manaus. Uma empresa foi passando para outra e nenhuma delas cumpriu com esse objetivo dos contratos, e acho que agora o prefeito está fazendo o correto de questionar a vigência desses contratos mediante o cumprimento dessa cláusula. Atualmente, o serviço de coleta, tratamento e destinação final do esgoto de Manaus é de apenas 22%, veja só, estando disponível para pouco mais de 60 localidades, incluindo conjuntos residenciais e comunidade da capital. Muitas vezes, o consumidor, o cliente, ele paga pelo serviço, mas não tem o serviço. Pois é, a situação evidencia que a atuação do grupo não tem conseguido reverter o quadro deficitário de esgotamento sanitário na capital do Amazonas e em meio às discussões em torno do novo marco regulatório do saneamento.
7h42. Ontem foi aprovado o projeto de lei que institui o Plano de Regionalização da Merenda Escolar Municipal, que tem como objetivo garantir a utilização de gêneros alimentícios regionais na merenda escolar servida na rede pública municipal de ensino. O projeto de lei, idealizado pelo vereador Lissandro Breval, também contribui para o desenvolvimento físico, intelectual e pedagógico dos alunos, estimulando o aumento da produção hortifrutigranjeira, florestal, extrativista e agroindustrial regionais. E é com ele que a gente vai conversar agora sobre esse projeto aprovado ontem na Câmara Municipal. Bom dia, vereador. Bom dia para toda a equipe. Vereador, a gente tem essa visão, né, de que a merenda escolar, né, dos alunos, ela, de certa forma, seria um negócio até meio que natural de se imaginar, né? Que a merenda escolar fosse comprada de produtos regionais, até pela, digamos assim, proximidade do paladar das crianças com aquilo que os produtores regionais produzem. Mas me parece que não era isso que acontecia, né? Bem, Álvaro, existe uma grande dificuldade do pequeno produtor, que é a nossa grande maioria dos produtores aqui de Manaus, a agricultura familiar, ter acesso a esses certames de compra, né? Esse projeto é muito mais que uma compra de merenda. Ele é um projeto principalmente de fomento econômico, essa atividade da agricultura familiar ao redor de Manaus. A previsão é que sejam atingidos 2.500 produtores. É importante salientar que a Semasc já está fazendo esse cadastro na pessoa do secretário Renato Junho, ao redor de Manaus, e o projeto consiste no seguinte: os produtores que tiverem em Manaus, isso aí engloba uma grande parte aí dos produtores, são mais de 2.500 produtores, eles vão ter acesso a esse projeto de compra. O que significa? Através de um chamamento público, o município vai poder cadastrar e dividir cotas. É importante salientar que o pequeno produtor, ele não vai disputar com o grande, porque o preço vai ser aferido pelo mercado. Certo. Então, assim, muito mais que uma compra de produto regional, isso é um projeto econômico de viabilidade aí para nossas comunidades, para gerar renda, para gerar emprego e desenvolver essas comunidades, né? Nós temos um cinturão verde produtivo. É isso que eu ia falar. As pessoas não têm ideia, né, da quantidade de comunidades ao redor da cidade de Manaus que produzem, né, produtos agrícolas, né, hortifrutis, etc. A gente vive nessa bolha da cidade, né, urbana, e a gente não sabe quantas famílias dependem efetivamente, né, dessas atividades, né? E um projeto como esse, ele estimula a produção porque, obviamente, diz ao município de que ele precisa priorizar a compra, né, dos produtos, porque todo mês se compra produtos alimentícios para fazer a merenda escolar. Agora está se priorizando, através dessa lei, a compra desses produtos aqui, dos produtores da cidade, né? A palavra principal é a garantia de compra. No início do ano é formalizado o processo e o produtor rural já tem a garantia de compra. Ele sabe o que ele produzir, ele vai poder vender, né? E aí a gente tem que ressaltar também as ações aí. Nós estamos incentivando esse link da produção ao redor de Manaus a mercados consumidores, né? A gente tem que valorizar isso aí. E tem um outro lado, que eu acho um dos lados mais importantes. A gente sabe que mais de 80% das crianças vão para a escola, Álvaro, por causa da merenda, pelo alimento. Então elas vão ter acesso ao mamão, vão ter acesso à melancia, vão ter acesso à polpa do açaí, vão ter acesso à polpa do cupuaçu. Enfim, é uma série de produtos, são 84 itens que nós vamos poder desenvolver. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos aqui uma produção de mel orgânico, de excelente qualidade. Isso não é utilizado. É verdade. Né?
Então, a gente precisa atentar para isso, e além de ser uma questão econômica, é uma questão de saúde e economia na mesa do nosso aluno. Bom, ontem foi aprovado no plenário e agora já vai a sanção do prefeito, é isso? Sim, já vai para a sanção do prefeito, nós já conversamos com o prefeito, está muito empolgado, a previsão é de um grande investimento, né? Ele quer fazer um grande investimento a partir do ano que vem, e eu tenho certeza. Quem ganha com isso são os nossos alunos, quem ganha com isso é a merenda escolar, principalmente é a qualidade do alimento na mesa do aluno. Tá certo, conversamos aqui com o vereador Lissandro Breval do Avante, que esteve aqui conosco falando desse projeto de regionalização da merenda escolar na rede pública municipal do ensino, aprovado ontem na Câmara Municipal. Eu queria quebrar o protocolo. Pois não, pode falar. E convocar todos para vacinação. Hoje retorna a vacinação de 12 a 17. Nós estamos dando um show. Manaus está dando um show de cidadania. Os jovens de 12 a 17 anos estão indo com famílias. Essa de festa pela saúde e, se Deus quiser, para a nossa vida voltar ao normal. É verdade. Olha, a gente ressalta aqui, fazendo as nossas, da palavra do vereador, as nossas, de que a sociedade precisa encampar, né? A gente está sendo um exemplo para todo o país. Nós já estamos vacinando as crianças, né? As jovens crianças, e enquanto que boa parte do país ainda está vacinando ali 20, 30 pessoas, 20 e 30 anos. Então, é importante que a gente evolua nesse processo, e hoje mesmo a gente deu a notícia de que tem muita gente que que ainda não tomou a segunda dose. Então é importante também você não esquecer de tomar a segunda dose para completar esse ciclo de imunização. A economia, né, vereador? Tudo depende, na verdade, desse movimento. Tudo depende da gente imunizar todo mundo e conseguir voltar à vida normal muito em breve. É importante, nós ainda temos grande parte do comércio, principalmente voltado ao entretenimento, né, aos eventos, pessoas passando uma situação muito difícil. É muito importante vacinar, é importante contribuir, chamar o vizinho, chamar a família e cobrar da família a segunda dose também. Isso aí é um ato de cidadania e principalmente de saúde para todos. Álvaro, bom dia, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Um abraço em toda a sua equipe. Obrigado. 7h49. Nova campanha do TSE reforça que urnas eletrônicas são seguras e auditáveis. A nova campanha do Tribunal Superior Eleitoral começou a ser veiculada nesta segunda com o tema Urna Eletrônica. É segura, é fácil de checar e é do Brasil. A iniciativa mostra em vídeos, spots e peças digitais por que o voto eletrônico é seguro, transparente e plenamente auditável. A campanha realizada pela agência NBS será divulgada em emissoras de TV e rádio pelo Brasil afora, bem como nas redes sociais da Justiça Eleitoral, sem custo para os cofres públicos. 7h51 em Manaus. Carmen Lúcia cobra manifestação em 24 horas do Procurador-Geral da República sobre ataques de Bolsonaro à urna eletrônica. Mas em novo despacho nesta segunda-feira, a relatora estabeleceu prazo para um parecer do Ministério Público sobre o pedido feito por parlamentares do PT que levam em conta declarações de Bolsonaro em uma live do último dia 29. Essa é a segunda vez que a ministra cobra uma posição da PGR sobre o caso. E o governador Wilson Lima não assinou a nota de apoio a ministros do STF em meio àquela onda de ataques. Sobre isso a gente vai discutir agora na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Olá, muito bom dia, Bruno. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha aí nesta terça-feira. Bom, olha só, eu queria, antes de mais nada, a gente comentasse essa investida aí do STF cobrando um inquérito em relação a uma live do presidente da República, né? Pelo que eu entendi, né, a ministra Carmen quer saber se o que o presidente Bolsonaro falou na live foi crime ou não, né? Isso já traz um gancho para esse outro assunto, que é a assinatura ou não dos governadores a essa carta de apoio aos ministros do STF, né?
É isso mesmo, Álvaro. A gente sabe aí da proximidade do governador Wilson Lima com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe também que esses laços se estreitaram justamente durante a pandemia, né? Quando o governador teve um apoio forte do governo federal para conter aí os casos de Covid no Amazonas, enfim, tanto que as primeiras remessas de vacina do país foram encaminhadas direto para o Amazonas, e aí ele optou por não assinar essa carta, né, com os outros 13 governadores do país em apoio ao STF. Sobre essa questão da ministra que você estava falando, é porque o STF decidiu, pelo que eu estou entendendo desde a última semana, quando o presidente Luiz Fux fez aquele discurso e tudo mais, suspendendo aí a reunião entre os 3 poderes, de que eles iriam se juntar para tomar uma frente contra o presidente Bolsonaro, né? Então, aí, essa questão da ministra Carmen Lúcia vem nesse sentido, por conta dessa opinião forte que o presidente tem com relação às urnas eletrônicas, né? A gente sabe que o processo eleitoral está sendo uma das bandeiras aí do presidente Bolsonaro, e a ministra quer saber se, de fato, aquelas declarações do presidente são verdadeiras ou não. Obviamente, pressionando aí para que saia o mais rápido possível o inquérito sobre o assunto. Agora é impressionante, né? Porque eu acho que a gente está a um passo de romper a nossa estrutura de democracia, porque me parece que os poderes, nesse caso aqui fica muito claro o papel do Supremo Tribunal Federal, no sentido de tentar, através da sua força, digamos assim, no judiciário, através das suas decisões judiciais, transformar as declarações contrárias às suas posições em crime. Eu, óbvio, defendo que todo crime que venha carregado no discurso, seja ele um ataque à honra, à dignidade de alguém ou de um poder, ele tem que ser respondido diante de um processo civil ou criminal, daí depender, obviamente, do dano, né? Mas, assim, tem que ser um processo, tem que ter o rito, né? Normal, né? Não é porque A, B ou C falou, mas a lei é para todos, né? Então, eu defendo isso. Agora, o que me parece, né, e eu compactuo com esse sentimento, de que o STF está extrapolando em muito, né, a sua função dentro do papel democrático, quando ele, por exemplo, fez aquele inquérito, né, do ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão de alguém, não importa que era um deputado, um ex-deputado, não importa, porque alguém deu uma declaração, ou seja, as pessoas estão sendo presas nesse país por falar, né? Então, isso fere, né, o princípio, no meu entendimento, ferem o princípio, né, da liberdade de expressão. Veja, não estou dizendo aqui que qualquer um pode falar qualquer coisa. Existem leis específicas que combatem o crime de calúnia, difamação e etc. Né? E nesses crimes, se você olhar lá no Código, não há previsão de prisão. Quer dizer, você usar o cerceamento da liberdade de alguém porque essa pessoa emitiu uma opinião, nós estamos além, né? Nós estamos além, né, daquilo que está previsto no processo das leis, né, no arcabouço legal do nosso país. Esse é o meu entendimento. No que pese eu achar que vou repetir mais uma vez para as pessoas não acharem que eu estou defendendo discurso de ódio, né? Eu acho que as pessoas precisam responder por aquilo que elas falam. Eu mesmo processo pessoas que falam alguma coisa que eu não concordo, né? Mas é um processo devido ao processo legal, não há prisão nesse caso. O cara vai ter uma sanção financeira, vai ter talvez ali uma condenação criminal, é óbvio, porque há previsão para isso, né? Mas em nenhum momento esse crime no país prevê a prisão. Aí fica aquela dúvida, tá, mas o que o Roberto Jefferson, o que fizeram para caracterizar um pedido de prisão? Infelizmente, essa é uma outra coisa que fica obscura, né? Os inquéritos, né, eles correm... Na verdade, Álvaro, só te interrompendo rapidinho, nesse sentido aí é questão de ameaça, né? Tanto... Pois mas a ameaça... o crime, deputado... Mas o crime de ameaça não prevê... O crime de ameaça não prevê a prisão de ninguém, né? Não tem isso no Código. É isso que eu estou querendo dizer. A gente está ultrapassando aquilo que está previsto. Existe crime? Pode existir.
Isso tem que ser apurado no devido inquérito. Mas que tipo de penalidade esses crimes estão prevendo? É isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que eles não estão cometendo crime. Da mesma forma que eu entendo que quando se fala que o presidente é isso, é aquilo, que o Lula é isso, é aquilo, e eles não são, as pessoas têm que responder por esse ato. Né? Porque ninguém... Sim, sem dúvida. Né? Então, esse processo é que eu acho que está sendo extrapolado. Então, quando eu vejo a ministra Carmen Lúcia cobrando uma manifestação porque o presidente fez uma live, né, e falou de algumas situações relacionadas à urna eletrônica, isso me preocupa, né, porque me parece que o Supremo está querendo empurrar um crime onde talvez não exista crime. Né? E é isso que a gente precisa entender. Não é porque se trata do STF que é crime. Quer dizer, se não é crime chamar o presidente de genocida, chutar a cabeça do presidente como se fosse uma bola, ou se não é crime chamar o Lula de, sei lá, de ladrão, se ele não foi condenado, a Dilma disso ou daquilo outro, eu fico imaginando se o Lula, aliás, o Lula muito, mas a Dilma mais, né, pegasse todos aqueles memes, as notícias que fizeram sobre ela na época, um pouco antes dela sofrer o impeachment, e transformasse isso em crime, a quantidade de inquéritos que a gente teria contra políticos, contra pessoas do povo, que usaram dessa manifestação, né, manifestação pessoal, para exprimir o que pensavam sobre a Dilma naquele momento, e se isso se transformasse num crime e começasse a prender as pessoas por causa disso. Por ameaça, vamos usar aqui a Lei de Segurança Nacional, ameaça porque ela era presidente da República. Né? Então, assim, eu acho, viu, Bruno, a minha questão aqui não é defender o Bolsonaro ou ir contra o Supremo. Não se trata disso. Eu acho que existem limites, né? E o limite ele é a lei. Né? Então, a gente não pode, só porque é contra a gente, ultrapassar o limite da lei. Sem dúvida. Quando o ministro Alexandre de Moraes ele abre um inquérito, ele mesmo, para investigar uma coisa na qual ele é a vítima, como ele fez, ele abriu o inquérito, ele mesmo decretou a prisão, ele é a vítima no processo. Isso fere todos os princípios do devido processo legal. Qualquer jurista, qualquer estudante de direito que estiver na faculdade saindo hoje, ele vai ter esse entendimento, porque juiz não julga a causa na qual ele tem envolvimento. Né? Então, assim, daí você já vê que existe alguma coisa de errado no Supremo também. Não estou aqui fazendo um discurso de ódio contra o Supremo, mas a gente precisa impor limites porque a democracia está sendo esticada. Né? E também não estou defendendo o Bolsonaro. Ele tem que responder por tudo aquilo, só que dentro do devido processo legal e dentro daquilo que diz a lei. Você não pode mandar prender alguém por ameaça. Imagine você sair por aí prendendo as pessoas porque cometem ameaça disso, daquilo, aquilo outro. Eu não vejo que seja dessa forma. Eu acho, Álvaro, que a gente chegou num momento extremo da questão da democracia no país. Eu acho que pelo momento pelo qual nós estamos passando, e repito, eu já disse isso numa outra oportunidade, e repito, o que o presidente Bolsonaro passa agora e o que o país passa agora é fruto de uma política que o próprio presidente instalou lá em 2014 com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, assim, as coisas começaram a perder o prumo a partir daquele momento, quando os discursos de ódio começaram a tomar força, enfim, encabeçados pelo presidente Bolsonaro. Então, agora, é muito importante que os chefes de poderes venham com esses discursos, né? Eu digo isso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado venham com discurso de união, porém não tem que ficar só no discurso. Eu acho que as coisas têm que ir para a prática. Então, se a gente entende que precisa que o país cresça, que o país continue se desenvolvendo, é preciso que todos parem neste exato momento, enquanto ainda é tempo, que acredito eu que ainda é tempo, para de fato rever os seus posicionamentos e entender o lugar que cada um ocupa dentro do sistema da democracia do país. E aí a gente precisa, como eu falei, defender os mecanismos da democracia, que o primeiro, a independência dos poderes, né? A independência do Congresso, a independência, aquela história, o Congresso não aceitou o voto impresso. O presidente não tem que ficar em live falando disso. Se já foi, o Congresso já disse que não,
Né? Se esse é o papel vencida, né, Álvaro? Acabou, entendeu? A gente vamos para outra pauta, né? Vamos para frente. Eu acho que é lícito, é justo ele defender um posicionamento sobre alguma coisa, sim. Mas se a maioria do Congresso e a lei diz que a maioria é soberana do plenário, acabou, não tem mais o que discutir. Vamos lamentar? Sim, vamos lamentar. Talvez votar melhor, ou escolher outros representantes no momento certo, que é a eleição, mas vamos superar essa pauta. Né? É a mesma coisa do Supremo. O Supremo precisa parar de ficar trabalhando, sendo sendo a polícia do presidente, né? O tempo inteiro querendo tomar a iniciativa de abrir inquéritos, de fazer com que existam investigações. Então, isso não compete ao Supremo. O Supremo está ali para julgar as causas constitucionais quando é acionado pela Procuradoria da República, quando alguém, né, aciona através dos devidos ritos, dos processos, dos recursos lá que competem ao Supremo. Tem uma lista lá de coisas que o Supremo tem competência, mas não pode ficar atuando de forma... ser um tribunal político defendendo pautas. Né? Quer dizer, defender o voto eletrônico, ok. Fazer essa campanha midiática para defender a lisura do voto eletrônico, ok, é isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, fortalecer os posicionamentos que o próprio Senado e o Congresso Nacional já defenderam. Né? Então, quando não se aceitou, já disse, não, ok, a urna eletrônica, ok. E agora o TSE vai vir com a campanha explicando por que a urna eletrônica é segura. Ok, é isso aí. Né? E vamos lá. Agora, a partir daí, empreender uma guerra, né? Uma guerra só por conta de declarações, começar a querer prender gente só porque as pessoas têm posicionamentos contrários, eu acho isso muito temerário. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a esquerda, se é a direita, não importa. Ou a gente tem liberdade para se expressar, ou a gente não tem liberdade para se expressar. Ou é na questão do... Pode falar, Álvaro, perdão. Ou é crime ou não é, né? Se expressar. Na questão do Roberto Jefferson, pelo que eu estava lendo, né, a gente andou acompanhando e tudo mais, nele não foi porque ele falou ou fez ameaça ao STF. O caso dele é porque parece-me, a investigação aponta para isso, que foi um pedido da Polícia Federal, inclusive, que muita gente não entende. Acha que o ministro Alexandre de Moraes tirou da cartola o pedido de prisão. Não. O pedido foi feito pela Polícia Federal, dentro de uma investigação onde aponta que o Roberto Jefferson usava o dinheiro do fundo eleitoral para praticar fake news na internet. Então, o pedido de prisão dele foi por conta disso, não por ameaça ao STF. Obviamente, acredito eu que juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque, enfim, ele já vinha fazendo uma série de ameaças, pedindo para a população se unir e fechar o STF. Mas no caso específico do Roberto Jefferson foi porque ele é investigado nessa questão da milícia digital e supõe-se que ele usou a verba do fundo eleitoral para justamente praticar fake news contra o STF, enfim, e outras pessoas que são seus opositores. Pois é, e veja, a lei da fake news é a lei número 2630 de 2020, ou seja, é uma lei do ano passado, é um projeto de lei, né? Eu nem sei em que parte está, né? Mas ela institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Se a prisão dele foi fundamentada nessa lei, tendo em vista que eles estão falando que ele trabalhou com fake news, a gente tem que ver o que prevê a lei. Entendeu, Bruno? Essa lei, ela prevê prisão para quem faz fake news? Porque, meu amigo, se prevê prisão para quem faz fake news, vamos começar a acionar a lei aqui, porque o que mais tem é a gente fazendo fake news. Entendeu? E dos dois lados, e de todos os jeitos, para todo lado, para um lado e para o outro. Tá entendendo? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que o Roberto Jefferson não tenha que responder pelo crime dele. Não entendo. Pelo crime dele. Eu só acho que a gente não pode, porque a gente tem a mão pesada, né? A gente tem o poder de mandar prender alguém só porque aquele cidadão fez alguma coisa. Tem que olhar, peraí, qual foi o crime que ele cometeu? Ah, tá, ele praticou fake news. Vamos lá na lei da fake news. O que eu posso fazer contra esse cidadão com base na lei da fake news? Eu posso fazer isso, isso, isso. Se prever prisão, ok. Né? Se não prever prisão, meu amigo, ele vai responder de acordo com o que diz a lei. É isso que eu defendo. Né? O que a gente não pode é, a todo momento, ficar esticando um pouquinho o entendimento da lei para atender o interesse de uma parcela.
seja para qual lado for. Né? É isso que desestabiliza a democracia, porque as pessoas hoje elas sentem isso. Né? Quer dizer, elas veem que, por exemplo, sites menores aqui no Amazonas, por exemplo, que fazem fake news, não são presos. Né? Então, assim, se a lei não serve para o cidadão aqui, por que serve para o cidadão lá? Né? Então, aí é que a gente tem que começar a arredondar essas questões, e eu acho que é importante a sociedade discutir isso, porque eu sou a favor que a fake news ela seja combatida por lei e que as pessoas respondam criminalmente por isso, mas eu não sei se o caso é a prisão. Né? Eu não sei se o caso é a prisão, entende? Eu acho que a prisão verdade, é um cerceamento de liberdade. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa muito grave. Você entende que a prisão ela é aplicada, por exemplo, para quem comete um homicídio, para quem tira a vida de alguém? Não, entendo. Né? Então, tanto que a prisão do Roberto Jefferson é preventiva, né? Não é algo que ele vai ficar preso, até porque acredito eu que a Polícia Federal fez esse pedido para ele não prejudicar nenhum tipo de prova ou coisa do tipo, que isso é muito recorrente justamente no Código Penal, né? Agora, assim, a pessoa só é presa em definitivo de 3 meses a 1 ano de reclusão, que é o que prevê a lei da fake news, quando o processo já foi tramitado e julgado, né? Que daí sim a gente aplica a pena e tudo mais. Mas acredito eu que nesse momento foi pedido a prisão dele para, de repente, não prejudicar provas. Acredito eu, não sei se de fato foi isso. Muito bem. Essa discussão é importante. A gente precisa, obviamente, em outros momentos, voltar a esse tema. É óbvio que isso é uma construção de conhecimento em torno desse tema, que é a fake news. A gente aqui que trabalha com informação, a gente já está prevendo o ano que vem, né, Álvaro? Ano que vem defende isso. Não, e defende que seja necessária a aplicação disso, sim, né? Porque a gente vive isso aqui no dia a dia, né? Muita gente que, inclusive, ganha dinheiro produzindo fake news, né? É o nosso cotidiano. E assim, a gente precisa combater isso e tem que ter um instrumento legal para isso. Porém, né, a sociedade ainda não conhece muito bem esses mecanismos e é importante a gente aqui nesse espaço poder debater isso com um pouco mais de tempo. Bruno, muito obrigado. Ô Álvaro, obrigado você, obrigado Thiago e até amanhã se Deus quiser. 8h09. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média do preço do quilo do arroz. De acordo com o site da Cefaz, o menor preço é de R$ 2,75 em um mercadinho do bairro Dom Pedro, chegando a ultrapassar o valor de R$ 3,79 em um mercadinho no bairro Betânia. Então, olha só, vamos aí acessar o site para verificar os preços, né? Os locais, os estabelecimentos, são diversos preços aí, né, Álvaro? É bom realmente pesquisar, verificar do site e aproveitar o que tiver mais em conta. Pois é, para mais produtos é só acessar o site Busca Preço da Cefaz que você vai saber aí quais endereços desses mercadinhos. Isso porque todos os lugares que emitem a nota fiscal estão catalogados aí no site. Quando ele emite o cupomzinho fiscal, aquele que você recebe, ele automaticamente está informando a Cefaz o preço que ele está vendendo o produto. Por isso que o Busca Preço é um site preciso com relação a preços de produtos na cidade de Manaus. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparece é o da nossa rádio. Essa imagem que você está vendo aí do meu lado. Aqui é só clicar nela lá na loja de aplicativos e baixar. Não deixe também de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas, a gente tem o Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. E às 4 horas da tarde, temos o Manaus 190, com o nosso repórter policial Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro M.A. Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado, produção e edição Rabesh Mayan, apoio técnico Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã às 7 horas. Até lá. Até amanhã.